Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o meu depoimento no Fórum Concurseiros, porque eu recebi alguns e-mails e mensagens no Instagram falando com dúvidas, e as dúvidas costumam ser bem parecidas, assim. Eu selecionei duas dessas dúvidas e vou falar hoje aqui, bem rapidinho, sobre a minha opinião sobre elas, né? Sobre a minha. O que eu acho é, que deve ser. Da maneira como eu acho que deve ser pensado e encarado esse estudo para concurso. A primeira dúvida que eu vi bem recorrente, até fiz uma colinha aqui para me ajudar, a dúvida fala mais ou menos assim: olha, você estudou, né, no caso da pessoa falando para mim, Karine, você estudou as básicas, as disciplinas básicas para fiscal em 5 meses. Eu já estou há 5 meses estudando sem conseguir terminar essas básicas. Será que eu sou lerda? Eu li isso, eu recebi uma mensagem no Instagram falando sobre isso e eu achei bem engraçado esse comentário. Porque assim, com certeza a pessoa não é lerda. Só que o ponto é que cada um tem uma velocidade e uma base anterior. Eu fiz duas faculdades, né? Eu fiz engenharia e fiz administração. Lá atrás, quando eu comecei a minha formação. E assim, na engenharia, eu aprendi alguma coisa de raciocínio lógico, de exatas, de estatística, e eu tenho facilidade com isso, tanto é que hoje em dia eu dou aula disso. E na ADM, eu aprendi um básico de contabilidade, eu já sabia fazer débito, crédito, já sabia o que era um balancete, já sabia fazer um demonstrativo, sabia fazer um cálculo de financiamento. E, obviamente, isso é uma coisa que facilitou para mim depois. Eu não precisei abrir um livro do zero e estudar do zero. E outra coisa, estatística é uma matéria que eu tive nas duas faculdades, tanto na engenharia como na ESAG. Na ESAG é a faculdade de administração que eu fiz no Sul. Então, assim, isso facilitou meu estudo pré-concurso, né? Agora, outras matérias eu saí do zero. Direito, não sabia nada. Nenhuma matéria de direito. Eu até tive alguma coisa, direito público, direito privado na faculdade, mas não sabia nada. Porque justamente eu não tenho facilidade com direitos. Eu sou bem ignorante para direito. Então, assim, eu não parti exatamente do zero. Mas quando eu fui estudar, eu tive que estudar os direitos, né, basicamente. Eu comecei ali Descomplicados do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino, o de direito constitucional, direito administrativo, etc e tal. Então, meu estudo pré-concurso começou daí. E depois eu parti para o direito tributário, para o comércio internacional. Mas basicamente foram 5 meses estudando só essas matérias, né? E não o resto, né, de estatística, das exatas e de contabilidade, eu basicamente fiz só exercícios resolvidos que eu fazia dos cursos do ponto, né? Comprava o curso do ponto de exercício resolvido, ia lá e resolvia, mas obviamente era mais rápido, né? Do que aprender a teoria do zero, ir lá aprender débito, crédito e tal. Isso aí eu não, felizmente, né? Eu não precisei passar. Bom, essa foi a primeira dúvida que eu vi bastante, assim, que eu percebi que é uma coisa que incomoda, assim. E a segunda dúvida, que tem a ver também, é assim: você passou com 9. Pessoa perguntando para mim, né? Foram alguns e-mails que eu recebi. Karine, você passou com 9 meses de estudo e eu tô aqui há 2 anos e não passo. Será que eu sou burro? Bom, de novo, né? Não, você não é burro. Só que assim, eu acho que existe uma velocidade de estudo que não dá pra gente comparar de uma pessoa para outra. Bom, eu quando eu estudei para concurso, eu não estava casada, eu não tinha filhos e eu saí do trabalho para estudar. Então eu conseguia dedicar muito do meu tempo para estudar para concurso, certo? Já quem tá casado, tem um marido ou uma esposa, apesar de eu achar que a pessoa o cônjuge tem que compreender, tem que
colaborar. Eu terminei um relacionamento durante o meu estudo pré-concurso, eu não era casada, né? Mas eu terminei um relacionamento durante o meu estudo pré-concurso, justamente porque eu sentia uma falta de compreensão, assim, né? Uma cobrança meio velada. Mas enfim. Se a pessoa tem filhos, não adianta, filho demanda tempo. Eu tô grávida, sei que eu vou passar por isso agora. Então, eu acho assim, não adianta comparar, entendeu? É que nem uma pessoa. Vamos comparar dois gordinhos que começam uma dieta. Obviamente, de repente, um esteja mais gordinho do que o outro. E aí, o mais gordinho vai demorar mais para chegar no peso X, porque ele tem mais peso. Entendeu? O mais magrinho vai mais rápido. O mais magrinho, nesse caso, a gente pode comparar com aquela pessoa que tem mais base, que estudou mais antes, que não está saindo exatamente do zero e tal. Existem pessoas que têm muito tempo para malhar, ou que tem uma empregada em casa que faz toda a comida. Isso facilita a pessoa chegar no peso, do que alguém que come fora o dia inteiro e não tem tempo para malhar e tal. E tem a questão do metabolismo mesmo. Tem gente que tem metabolismo super bom, que emagrece rápido e tal. Tem gente que é demorado, tem gente que já não tem esse metabolismo. Então dá para comparar? Não dá. E é isso, dá para concurso é a mesma coisa. Tem gente que tem facilidade, tem gente que já aprendeu. Eu acho, feito 2 faculdades, eu não era a nerd das faculdades, assim, eu sempre passei raspando nas duas, eu era assim, né? Nunca fui uma pessoa que ficou lá na frente, tal, era primeira aluna. Não, eu era uma pessoa bem mediana nas duas. Mas eu sabia render meu tempo, né? Eu sabia sentar, estudar. Eu sabia que, por exemplo, na época que eu estudei para concurso, o que bombava era o Orkut, né? E eu tinha Orkut. Mas eu sabia que o Orkut era uma coisa que podia me atrapalhar se eu não usasse direito. Então, eu tinha algumas comunidades de concurso e tal, mas eu não ficava o dia inteiro na frente do computador vendo isso. E na época eu não tinha celular, então era mais difícil de se manter no Orkut, porque não tinha um celular. Hoje em dia, com rede social, com celular, com smartphone, e são muitas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Snapchat, Periscope, Twitter. Então, assim, eu acho que quem quer ser concurseiro profissional tem que ter um pouco de cuidado. A pessoa não pode se jogar e achar que isso não come tempo, porque come tempo. Então, esse tipo de manha é uma coisa que tem que ser acertada com o tempo, né? Numa dieta, vamos comparar lá com o exemplo da dieta, numa dieta, tudo bem, cada um tem seu metabolismo e tal, cada um tem seu tempo, mas assim, se eu tô passando meu tempo, se eu não tô emagrecendo, tal, se eu não tô vendo progresso, pô, eu tenho que ver o que tá de errado. Agora, se eu tô vendo progresso, se cada mês eu emagreço um pouquinho, de repente não são muitos quilos no mês, mas se todo mês eu emagreço um pouquinho e eu tô tendo progresso, significa que eu tô no caminho certo. Concurso, a mesma coisa. Eu tô tendo progresso, eu tô passando em concursos, eu tô melhorando meu índice em simulados, tô melhorando meu índice em alguns concursos. De repente eu não passei no concurso que eu queria, mas eu passei em outro. Isso aí são indícios de que você tá no caminho certo. Agora, se você tá lá, não aprende nada, não melhora nada, 0%, faz simulado e não melhora, será que não tem alguma coisa errada? Será que você não está perdendo seu tempo com coisas que, de repente, não agregam para concurso? Será que você não está aproveitando mal o seu tempo? Será que você não está estudando pelos materiais errados? É tudo isso. Então, eu acho que tudo tem que ser analisado caso a caso. Mas eu acho que a pior coisa que tem é também se comparar com os outros. Entendeu? Cada um tem o seu momento e a gente tem que ficar tranquilo e um pouco mais seguro de si, assim, né? Não tem muito segredo, é meio sensação, sentir, entendeu? Então é isso. Essa foi minha contribuição de hoje. Para quem tem Instagram, eu tô postando algumas coisas lá, tanto de concurso como de bobagem, porque eu também adoro essas bobagens da internet. O meu Instagram é Karine Valdres, como aqui do YouTube, né? Meu nome e meu sobrenome. E também as minhas colunas do Ponto, eu sempre estou falando sobre raciocínio lógico, sobre concurso, sobre passar em concurso, porque
nessa crise, eu acho assim, essa crise que a gente está vendo hoje no Brasil, a gente está vendo muita gente procurar o concurso. E comigo foi a mesma coisa. Eu eu estava em 2008 numa empresa e época de crise e eu resolvi estudar para concurso. E hoje em dia eu olho para trás e vejo que foi uma coisa muito legal que eu fiz. Porque, né, hoje em dia não vou dormir pensando, né, não vou dormir, tô grávida, né, vou ter um bebê e não vou dormir pensando que eu vou ser demitida ou não vou, isso aquilo, né? Então a gente fica um pouco mais tranquilo, assim. Apesar de saber que, claro, a gente tem que trabalhar, a gente só muda o emprego, né? A responsabilidade é grande igual, mas a gente tem um pouco mais de estabilidade. Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.